Fenômenos respiratórios. Tosse, repressão dos impulsos agressivos e desejo de atacar. A tosse é um reflexo de defesa para desobstruir as vias aéreas inferiores. É uma espécie de explosão que expele qualquer material estranho e muca agregado às vias respiratórias. O ato de tossir está relacionado ao desejo inconscientemente de eliminar as crenças e valores absorvidos ao longo da vida que provocam os conflitos internos. Ela surge normalmente como um sintoma de alguma doença respiratória, representando a necessidade de se desprender da confusão interior e o desejo de revidar as agressões sofridas que permanecem reprimidas. A manifestação desse sintoma demonstra que a pessoa está explodindo por dentro. Como essa explosão não é verbalizada, ela se manifesta em forma de tosse. À medida que a pessoa for se desviando desses conteúdos agregados interiormente, a tosse ameniza. Quando ela persistir, é porque a pessoa está resistindo em se desprender daquilo que incomoda profundamente. Aqueles que estão dispostos a se renovar adotam uma postura que favorece a liberação dos conteúdos nocivos e, consequentemente, abrevia a manifestação do sintoma da tosse. Espirro, impulso de defesa contra a ideia ou energias negativas. O espirro pode ser descrito como uma espécie de tosse que ocorre nas vias respiratórias superiores. Ele tem a finalidade de limpar a passagem do ar na região do nariz. Essa região é sensível à identificação das substâncias absorvidas pelo ar. O organismo reage prontamente às invasões de vírus, bactérias e resíduos inalados. A primeira reação orgânica a essas interferências é o espirro. Do mesmo modo, quando você está diante de pessoas negativas e essas energias nocivas começam a envolver, provoca um desconforto, ocorre uma predisposição metafísica ao espirro. Como o ponto de vista dos outros é completamente contrário ao seu e pode causar confusão mental, o sistema de defesa reage para expulsar essa sensação desagradável por meio de um espirro. Assim, portanto, o ato de espirrar representa um mecanismo de defesa, não somente de substâncias inaladas, mas também contra ideias, conceitos ou energias negativas que nos afetam, oriundas do ambiente, de nossa própria mente, das esferas extrafísicas ou do mundo espiritual. Vamos compreender melhor cada um desses aspectos que nos afetam energicamente. No tocante às forças nocivas que procedem do ambiente, elas partem da matéria ao redor. Nos objetos são impregnadas energias dos acontecimentos que os envolveram. Nosso contato com eles pode acionar o espirro. Nesse caso, o corpo sinaliza que estamos sendo envolvidos pelas forças negativas. Uma circunstância que expressa isso ocorre quando estamos mexendo em peças antigas ou em papéis velhos e somos acometidos por espirros. Se não tivermos um histórico de alergia a pó, prevalece a causa metafísica desse sintoma. É a repulsão às energias existentes naquele material. O mesmo ocorre se estivermos sendo bombardeados pelos pensamentos dos outros com intenções destrutivas ou, como são conhecidos popularmente, o olho gordo e mal olhado. Quando isso acontece, acionamos nosso mecanismo de defesa e subitamente começamos a espirrar. Mesmo não tomando consciência desse ataque energético, nossa reação defensiva é acionada pelos níveis inconscientemente. O espirro pode ser acionado também por nossa própria mente. Ao imaginarmos situações negativas e começarmos a ser contagiados por elas, o organismo pode reagir com espirros. Infelizmente, o corpo não avisa todas as vezes que entra nas ondas da negatividade. Se fosse assim, espirraríamos com mais frequência e não continuaríamos pensamentos nocivos por tanto tempo. Por fim, existem as interferências energéticas provenientes da defesa extrafísica. Essas afetam mais as pessoas que têm uma sensibilidade aguçada. Elas podem manifestar crises de espirros
quando estão sendo assediadas por entidades espirituais maléficas. Assim que essas forças invadem sua aura, suas defesas energéticas são acionadas e o corpo pode responder em forma de espirro, demonstrando a repulsa pelo que está captando. Como podemos perceber, são tantas as condições metafísicas que levam a uma crise aguda de espirro, que se torna difícil identificar a procedência dos conteúdos negativos que estão nos atingindo na hora do espirro. Assim, portanto, se você tiver vontade de espirrar, faça uso desse impulsivo físico, espirre, para identificar o propósito de eliminar a negatividade. Algumas pessoas têm o hábito de segurar o espirro. Isso revela uma dificuldade de posicionar a seu favor. Quando estão sendo criticadas, elas não conseguem revidar as acusações, ficam caladas. De certa forma, a educação formal induz esse comportamento. Ser sincero, falar a verdade, defender-se prontamente não são procedimentos simpáticos ao formalismo. Para manter a saúde e o bem-estar, é necessário administrar seus impulsos e não reprimir. Bocejo. Mobilização orgânica para refazer-se do desgaste físico ou da perda energética. Desprendimento da negatividade agregada. O bocejo aumenta a ventilação pulmonar, favorecendo o processo de troca gasosa. Na respiração normal, aparentemente nem todos os alvéolos dos pulmões são ventilados igualmente. Alguns periodicamente se fecham e são abertos pela longa e profunda inspiração do bocejo. Segundo a filosofia hindu, na molécula de oxigênio encontra-se agregada uma importante energia vital chamada prana. Desse modo, o bocejo que promove a hiperventilação pulmonar é maior absorção do ar inspirado, além de ser um importante mecanismo do corpo para repor as energias consumidas pelo esforço físico. Também promove a captação energética e o desprendimento da negatividade agregada. Quando nos encontramos cansados após um longo dia de atividades, o organismo reage com um bocejo. Nesse caso, ele é um sinal de que precisamos dormir para repor as energias consumidas no trabalho. Algumas vezes bocejamos sem estarmos desgastados pelo esforço. Não são apenas as atividades que absorvem nossa energia. Podemos doar energia a uma pessoa doente ou ainda ser sugados por alguém que se encontre com baixa vitalidade. Quando isso acontece, esse mecanismo de recarga é imediatamente acionado. Doar energia para alguém adoecido é um gesto saudável. O doente está em conflito e no emaranhamento psíquico, ele não consegue por si só repor as energias necessárias para o restabelecimento de sua saúde e vitalidade. No entanto, dar abertura para ser sugado energeticamente por alguém é ficar descompensado das forças necessárias para a realização de seus afazeres. Desprender energia para terceiros não vai resolver a condição deles. Pode sim comprometer sua atuação na vida. A baixa energética que você sofre por ter sido sugado reduz sua intensidade de atuação na vida. O empenho nas atividades é reduzido e, consequentemente, o aproveitamento é menor do que se você usasse todas as suas forças em prol de seus objetivos. Nesse caso, obteria melhores resultados do que permitir que os outros levem parte de suas energias sem pedir licença. Isso ocorre porque nos identificamos com o problema dos outros. Mesmo nada podendo fazer, ficamos preocupados com a condição alheia e queremos de alguma forma ajudar. Essa postura, além de causar desgaste psíquico, abre os canais energéticos por onde se esvalem nossas forças. Queremos tanto colaborar que ficamos displicentes para com as nossas próprias coisas. Essa atitude demonstra que damos mais importância aos outros do que a nós mesmos. O que nos leva a isso é a baixa estima e falta de amor próprio. Quem se ama cuida de si e preserva a vitalidade. Não fica envolvido com os problemas dos outros a ponto de esquecer os próprios desafios e comprometer seus afazeres. Não haja de forma a beneficiar os outros e prejudicar a si. Não adianta ser bom para as pessoas e displicente para consigo. Desse modo, você não estará ajudando, mas sim se atrapalhando.
A vida proporcionou-lhe condições físicas e energéticas, saiba aproveitá-las bem. Não permita que suas baterias energéticas sejam frequentemente descarregadas. Quem pode estar precisando de você nesse momento é você mesmo. Ronco, teimosia, não abrir mão de seus valores ou pontos de vista. É claro que, o ronco se ela decorrente falar da durante vibração muito do ar tempo, ao passar irá pelos ficar com broncos as e cordas traqueia vocais com secreção. cansadas. No entanto, No âmbito isso não metafísico, provoca a nenhum pessoa que dano. ronca Por permanece outro presa lado, às se velhas não tiver crenças. essa autoridade Insiste em natural, mantê-las, digna criando de quem argumentos domina o para assunto com convencer os firmeza outros e de que dedicação, está com a razão. forçará tanto Não a se voz trata que apenas poderá de um contrair teimoso, uma mas alguém que laringite. julga ser dono da Outro verdade. exemplo é o do torcedor, ronco pode que se grita muito manifestar em durante o qualquer jogo, idade, ou alguém até que os vai jovens assistir a que um fazem show questão de musical e impor seus canta muito pontos de alto. vista a Eles qualquer praticamente custo, também perdem a roncam. voz por vários É dias. complicado Os conversar sobre exageros determinados ocorrem por assuntos causa com das alguém que frustrações apresente esse e irritabilidade perfil, pois ele bloqueadas quer ter que sempre a naquele razão. momento são Não se abre para um extravasadas. diálogo A consciencioso. irritabilidade do cotidiano Além da recalcado, teimosia sendo e da expressa pela inflexibilidade voz, no diálogo, provoca a as pessoas inflamação que da roncam laringe, geralmente são consequentemente controladoras. a perda da Na voz. insistência de manter Os o poder principais ou sintomas da defender seu ponto laringite, de como a vista, rouquidão, não o relaxam nem para picarro dormir. e a coceira na Durante o sono, garganta, mantém apontam mais registrado uma alguns mensagem do aspectos metafísicos subconsciente. de nossa Preciso condição dormir, interna, descansar, quando afetada por mas essa não doença. posso largar mão da A rouquidão situação nem demonstra a amolecer dificuldade da perante os pessoa outros. em Tudo defender isso suas provoca uma ideias tensão e que estimula a objetivos, secreção seguida do na traqueia sentimento e de brônquios, inferioridade. ou forma Não uma fala o que pequena precisa saliência a quem causando interessa. ronco. Além do sintoma da A vibração laringite, causada no existem palato pessoas que são identifica frequentemente bem a roucas. dificuldade de Vejamos moldar-se alguns aos aspectos fatos do metafísicos cotidiano, que que não causam essa correspondem ao disfunção modelo da ideal fala. de vida que traz consigo. Elas costumam Sua falar atitude muito. endurecida Isso na acontece distinção porque entre o consideram que o outro gostaria e numa a posição realidade de dos igualdade à fatos sua. é que estimula a secreção Entretanto, na região quando da estão garganta diante durante de o sono, alguém que julga o fazendo superior, vibrar o se palato calam. e provocando o sonido As pessoas desagradável do roucas ronco. apresentam uma qualidade Soluço. admirável. São eficientes Ansiedade no e medo trabalho. do desfecho Elas de se uma esforçam ao situação. máximo para O mostrar por soluço meio do é uma serviço resposta aquilo que anormal não consegue não expor serve a nenhum verbalmente. propósito útil conhecido O para o picarro corpo. é uma sensação de soluço incômodo nas é uma cordas vocais. inspiração rápida e É involuntária mais um causada hábito do pela que um problema contração físico. Ele esmostótica expressa a do dificuldade diafragma, da pessoa músculo em dizer responsável tudo o pelo que mecanismo pensa, da respiração. optando pela omissão porque acredita que não adianta falar. Provavelmente já deve ter tentado, mas não teve sucesso e até foi contestado. Julga ser em vão o seu parecer. Por isso, mesmo descontente com o que se passa ao redor, se cala. Você começa A coceira na garganta representa uma insatisfação por não ter falado tudo o que pensava ou esperava. Como podemos perceber, diferença existe entre pigarro e coceira na garganta. O padrão interno do pigarro refere-se a situações que se repetem com frequência. A pessoa vive incomodada com o que anda lhe acontecendo e quase nada fala a respeito. Já a coceira na garganta surge às condições, às situações corriqueiras, ou melhor, aspectos circunstanciais e momentâneos. Mesmo falando alguma coisa a respeito, não é o suficiente, restando-lhe a insatisfação de não ter dito tudo o que sente. Quando você está pensando em coisas que o deixam apavorado, começa a sentir uma agitação interior e quer parar de pensar naquilo. Tenta imaginar outras coisas, mas não consegue. Se você permanecer assim por algum tempo, isso pode causar o soluço. Considerações finais. Ao longo desse sistema, avaliamos as diversas maneiras de atuar no ambiente, as posturas saudáveis e as problemáticas em se relacionar com o meio. Para que esse estudo sobre a vida obtenha os resultados que levaram à elaboração dessa pesquisa metafísica, é necessário que você faça uma reavaliação acerca de sua maneira de interagir com o ambiente. Durante a vida, vamos adotando uma série de hábitos e manias que, numa determinada época, facilitaram a nossa integração com o ambiente. Para aquela época, até que elas forem úteis, porém, hoje não condiz com nossa realidade, causando-nos desconforto e mal-estar. Posso dizer que a atual conjuntura não dá para ser como antes. Tudo mudou em nossa vida. Crescemos fisicamente, nos desenvolvemos socialmente,
porém emocionalmente ou no que se refere à maneira como lidarmos com as situações familiares ainda somos os mesmos. Obviamente, isso não é saudável, porque na vida tudo se renova, só você permanece igual. Só nós somos capazes de avaliar o quanto nos custa manter uma postura retrograda, o preço que pagamos e o mal-estar constante, a irritação, o desconforto e, sobretudo, o sentimento de anulação e negação da individualidade. Renovar faz parte do ciclo natural da vida. À medida que você se desprende de certos valores e acolhe novas concepções, você amplia a consciência e desenvolve a habilidade de integração com o ambiente. Para se obter harmonia nas relações interpessoais, é necessário romper com as barreiras do eu, acolher aqueles que o cercam e interagir de maneira a não desprender os outros, tampouco se anular perante eles. Desse modo, você vai conseguir expressar suas vontades, respeitando a realidade, e irá encontrar uma forma de realizar seus intentos, sem comprometer a ordem do ambiente. Essa atitude é saudável para o sistema respiratório, mantém o bem-estar interior, conquista a liberdade e garante muitos momentos felizes.